Olá, meus amigos, nessa videoaula eu vou detalhar como que a gente precisa considerar o que seja observado dos comportamentos de dois ou mais funcionários que numa determinada situação de conflito estejam ali brigando no ambiente corporativo, estejam evidenciando, até mesmo para as pessoas que não têm nada a ver com as suas interações, fazendo com que elas percebam, olha, aqui realmente existe um mal-estar. Aqui, de fato, a gente está constatando que essas duas pessoas, elas não têm mais condição de trabalhar em conjunto. Porém, a gente precisa tomar um especial cuidado, porque se a gente que está de fora está percebendo uma situação de conflito e a gente não está fazendo nada para tentar acabar com aquele conflito no ambiente de trabalho, né, no nosso ambiente ali, onde a gente está diariamente desenvolvendo as nossas tarefas profissionais, existe uma possibilidade dessa condição ir se progredindo, a ponto de causar prejuízos até mesmo para quem está de fora. Portanto, se você está percebendo que dois ou mais colegas de trabalho estão aí numa situação de disputa uns com os outros e não faz nada para tentar resolver essa situação, para tentar ajudar essas partes a finalmente estabelecerem uma possibilidade de se reconciliarem, muito cuidado, porque a sua anulação, a sua omissão pode representar uma conivência com esse mal-estar e mais ainda, não apenas a condição de ser conivente com uma condição que é desfavorável para a produtividade ali no ambiente de trabalho, mas dependendo de como que as partes venham a progredir nessas trocas de ofensas, em uma condição de um prejudicar o trabalho do outro, vai chegar uma hora que essas partes vão ter forças suficientes por estarem tão intensamente inconscientes do que elas estão fazendo, porque chega um ponto, né, que essa progressão chega até mesmo a hora em que a pessoa deixa de considerar que ela está ali para fazer um trabalho, mas ela precisa de qualquer maneira, né, de com todo o seu empenho, com todo o seu esforço, aniquilar a boa reputação de um colega de trabalho, se ele está estabelecendo um conflito com esse colega, isso vai chegar a hora que vai comprometer exatamente a produtividade de toda a equipe, né, de toda uma organização. Já conheci casos em que empresas inteiras foram destruídas por causa de conflito, especialmente quando o conflito está ali entre os diretores, né, entre os sócios diretores, que mesmo sendo amigos de infância, chega uma hora que entram num embate profissional que é tão profundo que um dia decide, não quero mais trabalhar com você. E essa é uma possibilidade do conflito, né? A gente precisa ter sempre em mente que existe esse risco do conflito se tornar extremamente disfuncional, a ponto de acabar com a possibilidade de exterminar totalmente com as esperanças de uma equipe de trabalho voltar a ter as suas funções, a sua funcionalidade, o seu destaque para contribuir para o desempenho geral de uma equipe ou de uma empresa como um todo. Então, atente-se a isso. Se você está percebendo dois colegas de trabalho brigando, cuidado, porque talvez seja você que vai ter que entrar em cena para mediar essa situação, para pelo menos fazer com que aquele conflito acabe, porque senão até mesmo o seu próprio emprego pode acabar sendo afetado por uma dinâmica humana ali que esteja desestruturando a harmonia, desestruturando o clima da organização ou até mesmo a produtividade de toda a equipe. Agora, se você é uma das partes que está aí nessa situação de conflito, brigando com os seus colegas, talvez seja indispensável você pedir ajuda de alguém ou tentar ser o mais zen possível para chegar até aquela outra parte com a qual você está brigando e que ela também já está acuada, ela está justamente demonstrando para você toda a agressividade dela, porque você colocou ela ali na situação de conflito, então para que você tenha muito equilíbrio emocional para chegar até essa parte, estabelecer um acordo, tentar negociar aí uma maneira de vocês voltarem a focar sobre o que de fato é indispensável para o trabalho ser bem feito. Abrir mão logo, né? Acabar com essa situação que está sendo um mal-estar para ambos. Pode ter certeza que você não é a única parte que está ali vivendo um desconforto por causa dessa situação de conflito, mas que você talvez possa, você mesmo, propor essa condição. Olha, vamos acabar com esse mal-estar? Estou aqui de coração aberto para conversar com você. Eu não quero que isso continue. Vamos tentar estabelecer uma retomada do nosso consenso de trabalho? Se existir de fato essa maturidade, talvez você consiga um desfecho funcional. O que seria um desfecho funcional da situação de conflito? Você compreender que todo esse mal-estar foi necessário
conseguir fechar algumas reflexões com aquela outra pessoa com a qual você estava brigando ali, e ambos, você e a tal pessoa, consigam entender por que essa dinâmica, né? Por que todo esse tormento foi vivido e o que possa ser melhor evitado para ele não se repetir no momento futuro, e o que vocês ainda precisam afinar para melhorar a harmonia entre vocês. Agora, é claro que ter essa maturidade é um esforço, e nem todos nós, de fato, temos essa maturidade. Então, talvez a gente precise pedir ajuda para alguém que esteja de fora. Não no sentido de querer ganhar argumentos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque como a gente está numa situação de conflito, nós estamos afetados. Então, eu não vou pedir ajuda para uma outra pessoa, para uma outra parte, para ficar falando, olha, você está vendo como é que eu estou sendo ofendido? Você está vendo como é que eu estou sendo a principal vítima nessa situação de conflito? Não. A ideia é pedir para que uma outra pessoa seja neutra o bastante para entender o seu ponto de vista, mas também para entender o que está se passando com a outra parte, para de uma maneira objetiva e racional consiga resolver essa tensão, esse mal-estar que está progredindo aí justamente com esse conflito no ambiente de trabalho. E para isso, para a gente ter essa condição de mediar uma situação de conflito ou mesmo tentar resolver o conflito, é indispensável nós observarmos os comportamentos que são apresentados ali nessa situação de conflito. Lembrando, né, que o conflito vai ser exatamente uma dinâmica de emoções, de comportamentos que observe ali entre duas partes. E eu só vou ter condição de observar os comportamentos de duas pessoas que estejam se degladiando no ambiente de trabalho depois que eu já passei por toda essa sistemática, né? Existiu ali um primeiro momento que era de potencial oposição, existia uma possibilidade do conflito, mas que ainda não era percebido, até o momento que esse conflito passa a ser percebido pela outra parte, né? Então, se existiu ali primeiro o mal-estar de uma das pessoas que estão brigando, a outra pode não ter percebido isso no primeiro momento, mas a partir do instante que a outra pessoa percebe que realmente existe, né, essa condição de querer ofendê-la, né? Existe aí de fato essa possibilidade de se estabelecer esse conflito, aquela outra parte, aquela outra pessoa, ela pode talvez ter tentado conversar com quem queria estabelecer esse conflito e talvez nessa comunicação, né, nessa tentativa de não deixar que isso progredisse, o conflito se exterminasse, né, não desse ali toda a sua continuidade. Então isso seria um segundo momento, né, da progressão aí de um conflito, quando o conflito é percebido. Mas sabemos que nossa natureza humana, né, temos aí as nossas vulnerabilidades emocionais, então pode acontecer também de, agora que eu percebi que aquela outra parte, aquele meu colega realmente quis me prejudicar no ambiente de trabalho, ele realmente prejudicou a minha imagem, ele realmente teve má fé, ele realmente teve intenção de me fazer mal, eu não apenas percebi como agora, né, se eu realmente constato que existiu essa má intencionalidade, né, isso realmente possa até mesmo ter acabado me prejudicando de certo modo aqui no meu emprego, na preservação da minha profissão, né, na minha reputação aqui na empresa onde eu trabalho, então eu entro na briga. E se eu entro na briga, personalizei então, o conflito começa a adquirir forma e é nessa hora, a partir de então, que a gente começa a observar que existem ali os comportamentos que essas partes vão apresentar numa situação de conflito. Então a gente tem esse terceiro momento, né, a hora que o conflito passa a ser personalizado, e chegamos no quarto instante em que realmente fica explícito, né, as ofensas, como que as pessoas estão ali se degladiando uma com a outra, né, e a gente tem então condição de analisar. É nessa hora e somente a partir da observação, da constatação, né, de que as pessoas estão realmente nessa situação de conflito, elas incorporaram essa rivalidade, que quem esteja de fora vai tentar mediar, vai precisar observar como que essas partes que estão numa briga estabelecem suas próprias estratégias, né, para uma estabelecer o confronto com a outra. E aí, de uma maneira bem objetiva, a gente consegue analisar, observar os comportamentos. Vale lembrar aqui que quando nós falamos de aspectos comportamentais no ambiente de trabalho, né, estamos falando propriamente do comportamento nas organizações, a área específica aí do comportamento organizacional, e conflito é um conceito explorado, trabalhado na área de comportamento organizacional desde aí da década de 1970, né, mas é um estudo praticamente recente, a gente precisa observar e considerar o seguinte: comportamentos, não estamos falando especificamente de comportamentos pessoais,
de formação de personalidade, de caráter, não é isso. Comportamento no ambiente de trabalho, comportamento nas organizações é aquilo que eu de fora consigo observar do jeito de ser da pessoa, aquilo que ela manifesta de uma maneira mesmo objetiva. Então o comportamento pode ser as ações que eu consigo perceber daquela pessoa. E se eu estou pensando em mediar uma situação de conflito, eu vou observar o comportamento das duas partes, das duas pessoas que estão ali estabelecendo essa dinâmica do conflito. E aí a gente precisa analisar a forma como eu observo a maneira daquela pessoa apresentar as suas ações, como que ela se expressa, como que ela se mostra para os demais. A gente tem então condições de comparar duas perspectivas, até mesmo aqui num plano cartesiano, né? Eu posso ter uma propensão, observar que a pessoa tem uma predisposição a prevalecer o que seja predominante ali para o grupo, então ela tem uma preocupação de manter as ideias do grupo, favoritar ou favorecer mais o que a maioria pense. Então, bom, eu posso estar em discordância com alguns aspectos, eu posso discordar de um determinado profissional que trabalha aqui na mesma organização que eu, mas eu preciso entender que aqui não é o espaço onde eu vou impor a minha opinião própria, não vou defender apenas com unhas e dentes o meu ponto de vista. Eu preciso entender meu ambiente de trabalho é exatamente onde eu vou estabelecer interações, vou viver relações aqui com outras pessoas, com os meus colegas de trabalho. Então, se estamos falando de um contexto social, eu preciso sim considerar o que é defendido, o que a maioria das pessoas pensam. Até porque se eu tenho uma certa insegurança ou um certo zelo de ser socialmente acolhido pelos meus colegas de trabalho, lembrando até um pouquinho aí, né, da teoria do Maslow, da hierarquia das necessidades humanas, eu tenho ali um momento que eu preciso reconhecer que eu só vou conseguir me sentir satisfeito no ambiente de trabalho se eu atendo às minhas necessidades sociais, ou seja, se eu realmente sou aceito pelas pessoas, né? Quando eu realmente tenho essa consideração pelo o que a maioria, o que os outros estão pensando. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse perfil um tanto coletivista, corporativista. Existem aquelas pessoas que vão defender o seu próprio ponto de vista pessoal. Então não me interessa o que os outros estão pensando, não me interessa o que a maioria aqui defenda, né? Quais são os valores que realmente vão demonstrar, olha, você precisa tomar certo cuidado. Aqui nesse grupo, você precisa obedecer algumas normas sociais, ainda que informais, mas existem valores que nós realmente não abrimos mão. Você tem que demonstrar uma certa compatibilidade com esse nosso jeito de ser e de pensar. Porque se você pensar muito diferente, a gente não vai te aceitar tão bem assim, não. Tem pessoas que ainda assim não se preocupam com isso. Querem defender ali com unhas e dentes, com toda a força, o seu próprio ponto de vista. Então a gente tem condição aí de comparar, né, dois possíveis perfis. Aquele que vai do menor, né, para o mais forte do perfil, posso dizer aqui, coletivista. Eu vou predominar o que a maioria pensa, como também posso ter uma progressão, né, de menor grau até o máximo grau daquilo que eu identifico do perfil mais individualista, né? Desculpa. Então, meu perfil, aquela pessoa que apresenta um perfil mais individualista, ela vai defender extremamente o seu ponto de vista pessoal, né? Ela quer impor as suas vontades, né? Ela fortalece mais a sua projeção, ela não está tão disposta a querer considerar o que a maioria ali pensa. Traçando uma comparação, então, né, desses dois perfis, até mesmo numa projeção cartesiana, a gente consegue especificar quais são os comportamentos que eu objetivamente observo e identifico numa situação de conflito, na dinâmica das duas partes que estejam ali brigando. A gente tem o comportamento, né, de apatia ou de evasão. É aquela pessoa, né, que tanto faz, tanto fez. Ela não está tão preocupada em querer saber o que a maioria dos seus colegas pensam ali no ambiente de trabalho, e ela também não está nem um pouco disposta a querer ficar defendendo o seu ponto de vista. Então ela está apática. Quem está ali apático numa situação de conflito, possivelmente está até mesmo desmotivado com aquela organização, a ponto de já não ter mais interesse sobre o que vem acontecer no futuro ali do seu ambiente de trabalho. Pode ser até mesmo um caso de uma pessoa que já manifesta alguns sintomas aí de uma possível síndrome de burnout, né? Então é aquela pessoa que realmente, olha, o que acontece aqui? Eu estou entregando os pontos. Eu não vou nem brigar,
Então, as pessoas que têm essa condição de apatia, ela vai ter uma tendência à evasão. Ela vai evitar, a todo custo, entrar numa situação de conflito. Olha, eu não vou brigar por causa do nosso trabalho aqui, não. Tem muito mais a me preocupar, eu estou muito mais preocupado comigo, né? Ou então estou muito mais preocupado com outras condições aqui que eu preciso considerar da minha sobrevivência, do meu dia a dia. Mas ficar brigando no meu emprego, não vou não. Vocês pensam assim? Por mim, tanto faz. É o comportamento de apatia. Agora, aquela pessoa, né, que vai abrir mão do seu ponto de vista pessoal para favorecer mais o ponto de vista do grupo, né, o que a maioria realmente pensa ali e vai defender, né, esse ponto de vista aí do grupo, vai apresentar um comportamento de se acomodar. Então eu tenho aqui o comportamento de acomodação. Olha, o que vocês decidirem, eu aceito, né? Não é o que eu penso, mas é o que a maioria está defendendo, então eu vou acabar abrindo mão do meu pensamento, do meu jeito de ser, para acatar com o que a maioria aqui determina. Lógico que isso não é tão saudável, não é tão favorável, porque essa pessoa ela está se impondo, está se exigindo ser altruísta. Vou abrir mão do meu ponto de vista para acolher, para acatar o que a maioria propõe. Acontece que, por mais que ela nesse primeiro momento fique nessa condição de se acomodar ao que a maioria está definindo, vai chegar um momento, num futuro não tão distante, que a sua raiva pode voltar à tona e vai voltar com tudo, né? Então, se alguma coisinha der errado lá na frente, essa é a pessoa que pode ter uma predisposição a falar: tá vendo? Eu avisei, agora vocês todos quebraram a cara. Se tivesse seguido o meu ponto de vista, isso não teria acontecido. Então a gente vê aí uma certa mágoa que pode se acumular, né, por essa condição de estou tentando me acomodar ao que os outros estão propondo. Ou então isso também pode entrar numa condição de uma tendência à apatia. Já que o que eu queria não foi acatado mesmo, então eu começo a abrir mão de ficar mostrando o que eu penso aqui. Então não é tão favorável assim, né? Agora, o ponto extremo. Quando a gente tem aquela pessoa que tem um perfil mais individualista, e ela vai defender ao extremo o ponto de vista dela e não vai se preocupar tanto com o que os demais, a maioria ali, esteja pensando, ela vai demonstrar um comportamento mais de competição. Ela vai ser competitiva para fazer valer o seu ponto de vista. Olha, vocês têm que acatar com o que eu estou propondo. Isso aqui que eu estou dizendo é o mais certo. Vocês não estão querendo aceitar? Então a gente vai brigar, eu vou brigar muito para fazer valer o meu ponto de vista. Mas não é assim que nós trabalhamos assim aqui. Não me interessa, eu quero que vocês sigam exatamente o que eu estou propondo. Então perceba que tem até uma certa agressividade nisso, né? Se o comportamento de acomodação é mais passivo, o comportamento do competidor vai ser um tanto mais agressivo, porque ele quer justamente impor que ele é que sabe o que é o melhor ali para o trabalho. E do mesmo modo que uma pessoa extremamente passiva, acomodada, pode futuramente vir a falar: tá vendo? Se vocês tivessem seguido o que eu tinha proposto, nada disso teria dado errado, né? Agora vocês assumam a culpa, eu estou fora, né? A pessoa que vai ser competidora, ela também corre esse risco, porque se ela impõe que a vontade dela é que tem que ser seguida, tem que ser feita, e se a ideia dela realmente não der certo? Então ela vai ter uma propensão a acumular raiva, né? Justamente por esse excesso de culpa. Então, o comportamento mais propício, né, é quando a gente tem a pessoa que consegue conjugar o seu ponto de vista individual, mas também consegue considerar aquilo que está sendo apresentado pela maioria, e ela vai revelar ali o comportamento de colaboração. Então, ela quer apresentar, vai defender ali o seu pensamento, a sua ideia, mas ela também vai considerar o ponto de vista dos outros. E aí, né, a gente pode tentar intervir numa situação de conflito, analisando perfis. E agora? Essa pessoa que está aqui brigando, ela, pelas outras experiências, né, pelo que a gente observa dela aqui no nosso passado, ela é mais propensa a ser defensora do seu ponto de vista, ela demonstra ser mais individualista, né, ela trabalha mais sozinha, ou essa pessoa realmente tem o valor por pertencer a um grupo de trabalho, ela valoriza o ponto de vista dos demais, ela gosta de debater, trocar ideias, ela sempre foi mais solícita aí para absorver, considerar o ponto de vista das outras pessoas. Então, preciso observar os comportamentos, né, que a pessoa já tem uma predisposição a apresentar no seu dia a dia, para saber como intervir, como que eu vou sensibilizar essa outra parte para realmente estabelecer, né, uma predisposição para tentar resolver essa situação de conflito. E mais ainda, se eu não tenho plenas evidências,
né, do passado dessa pessoa aqui na organização, eu também consigo observar claramente esses comportamentos na própria dinâmica do conflito. Estou vendo lá, as duas partes estão brigando, uma está mais apática, a outra está mais competitiva. Uma está sendo mais agressiva, outra está sendo mais passiva, ou as duas estão sendo extremamente agressivas. Se eu percebo esse comportamento, né, eu preciso trazer aqui uma certa flexibilização. Então, se a pessoa está acomodada, eu preciso estimulá-la a ser um pouco mais competitiva. Que ela não abra tanto a mão do seu ponto de vista, né, mas que ela também mostre o que ela está pensando. Então, ela precisa ter esse comportamento de trocar a sua perspectiva, né, buscar compartilhar mais as suas ideias, né, demonstrar que ela também está preocupada ali com o ambiente de trabalho, porque a condição de ficar acomodada intensifica uma certa agressividade, né, na outra parte com a qual ela esteja estabelecendo um conflito. Então, estimulá-la a ser mais competitiva pode ser uma estratégia eficaz aí para resolver esse conflito. E do mesmo modo, como eu estou vendo aquela pessoa que já está entregando os pontos, já está apática, eu posso sensibilizá-la, né, chamá-la ali para uma condição de buscar ser mais colaboradora. Então, ela não precisa ficar tão desligada, ela não tem que evitar a qualquer custo uma situação de conflito, porque ela não está invisível ali no ambiente de trabalho dela, né? Então, se ela está abrindo mão do seu ponto de vista, que ela seja capaz de continuar considerando o que os outros estão pensando, mas que ela minimamente também apresente ali a sua projeção, né? O que ela pensa para melhorar aquela situação que gerou todo aquele mal-estar numa situação de conflito. Então eu posso ter uma dinâmica racional mudando, né, esses perfis, mas para eu saber quais são os comportamentos que eu realmente posso manipular ali, eu preciso ter essa análise. Como que as partes de fato estão se comportando nessa situação de conflito? Para então ter essa condição de identificar, olha, vamos mudar o jeito de ser? O que você acha de tentarmos ser mais colaboradores ou tentarmos, né, flexibilizar um pouquinho mais para sermos mais competitivos, né, apresentar aqui o seu ponto de vista. E até mesmo, né, uma pessoa que esteja ali no auge da sua competição, a gente pode também sensibilizá-la a entender que os outros também querem fazer o trabalho dar certo. Então mudar também esse comportamento para um perfil mais de colaboração. Olha, você não é total dono da razão, você pode estar errado. Já pensou? E se as pessoas seguirem à risca o que você está defendendo e se as suas ideias derem errado? Será que você vai estar pronto, né, para assumir tanta responsabilidade só para si? Você não acha que você está puxando muito só para você toda essa responsabilidade, toda essa possível culpa? Eu acho que se você abaixar um pouquinho mais a bola e tentar considerar também o ponto de vista dos outros, talvez você consiga entender que o trabalho em grupo, o trabalho em coletividade é mais garantido, né? Porque todos estarão igualmente responsáveis. Não vai ficar centralizado, né? Não vai cair uma culpa toda só sobre você. Então, de uma maneira bem objetiva, né, a gente pode sensibilizar as partes numa situação de conflito, avaliando os seus comportamentos, conversando, estabelecendo esse diálogo junto com essas pessoas, com essas partes, e propor que elas tentem mudar os seus perfis, tentem mudar as suas percepções ali do ambiente de trabalho. Lógico que isso não é fácil, né? A gente precisa analisar dos pormenores, a gente precisa entender o que está em jogo nessa situação de conflito, o que provocou esse mal-estar entre essas partes. Mas a gente precisa ter muito objetivamente definido, né, como mudar esse comportamento, né? Uma estratégia que eu sempre adoto é virar para a pessoa e falar, olha, você está desgastada, né? Está sendo bem ruim para você ficar brigando com esse colega. E aí? Qual que é a sua parcela de responsabilidade sobre isso? A pessoa fica puta na hora, né? Fica, como assim? Você está me colocando responsável por uma situação que eu não queria estar. Sim, é uma dinâmica. Uma situação de conflito não acontece isoladamente. Ninguém briga sozinho. Para você brigar com alguém, né, é uma relação de duas partes, de duas pessoas. Você se empenhou para estar nessa dinâmica. Então vamos tentar conversar com a outra parte, vamos tentar fazer também com que a outra parte mude um pouquinho o seu ponto de vista, mas para isso você também precisa mudar o seu ponto de vista. Então requer um trabalho de formiguinha, requer muita análise, eu preciso estar muito atento a cada detalhe, né, de toda a situação que esteja acontecendo ali nessa dinâmica, nessa interação do conflito. Até porque, quando a gente vai intermediar uma situação de conflito, eu preciso retomar aquela consideração, a compreensão de que o ambiente corporativo, né, é um ambiente onde a gente tem várias pessoas.
diversos pontos de vista, cada um com seus valores, cada um com as suas estimativas. A gente precisa ter essa consideração com essa diversidade, porque se o conflito continua, né, a gente pode levantar esse questionamento. E aí? Como que fica o trabalho em equipe? Como que fica o desempenho nosso aqui, né, nessa organização onde está acontecendo esse conflito? Eu preciso ter uma habilidade humana, estratégica, para sensibilizar essas pessoas para pararem de brigar. Porque se nada for feito e o conflito continua, eu posso ter um conflito disfuncional, que é quando a gente perde todo esse senso do trabalho em equipe e as pessoas realmente até, né, entram naquela condição, não quero nunca mais falar com aquele meu colega, só que precisa entender que é o seguinte, você precisa continuar vivendo com esse seu colega para o seu trabalho ser realizado aqui na organização. Então a gente não tem condição simplesmente de demitirmos um ou outro para continuarmos funcionando. A gente precisa dos dois. Então o conflito não pode terminar de uma maneira unicamente disfuncional. Eu preciso conferir ali o destaque das duas partes, fazer com que elas finalmente consigam se entender, para fazer com que o conflito tenha um desfecho funcional. O propósito é que a gente realmente tenha condição de crescer, aprimorar os nossos comportamentos, as nossas maneiras de percebermos uns aos outros aqui. Então o conflito, por mais que seja um mal-estar, que vai ser inevitável de acontecer num ambiente de trabalho, ele precisa ser trabalhado, precisa ser muito bem analisado para que ele nos possibilite entendermos por que isso aconteceu e agora, como que eu posso melhorar a minha convivência aqui com os meus colegas de trabalho, se a nossa organização precisa continuar existindo, se o meu desempenho no trabalho precisa continuar revelando qualidade e ganhos para a organização. Do mesmo modo como eu tenho a minha contribuição estratégica, eu preciso entender que as outras pessoas que aqui trabalham também querem e precisam ver esse trabalho dando certo. E eu espero que toda essa análise aqui tenha levantado várias reflexões positivas aí para que você consiga mediar uma situação de conflito. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.